Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e eu vou falar sobre o Atlético Mineiro. Eu sei que vocês estão doidos para ouvir eu falar aqui do Atlético Mineiro, que hoje jogou 2 pontos no lixo, né? O Atlético que de alguma forma conseguiu marcar o gol no finalzinho do jogo, abrir o placar, tá levando 3 pontos, empatando com o Palmeiras provisoriamente. O Palmeiras ainda pode vencer o América Mineiro, né? Parecia assim, aquele roteiro de vitória de campeão. Eu não acredito tanto nisso, mas assim, o time joga mal e ainda dá um jeito de vencer. Mas não merecia, né? Acho que não é pra tanto assim. O time jogou muito mal e era pra ter perdido. Esse jogo, se não é o River Rabelo, o Atlético era pra ter perdido e não era de pouco, né? Se o Cuiabá tem um pouco mais de talento, né? O Cuiabá vencia esse jogo com muita tranquilidade. E olha, eu vou atacar muito o Turco Mohamed hoje, que não dá pra defender em nenhum momento, assim, o trabalho assim, dele nessa partida, né? Teve um jogo ou outro que eu quis acreditar, mas agora não dá, né? E eu acho que a postura dele nesse momento de crise é a pior que existe. O cara tá tentando jogar a responsabilidade pro elenco, né? Que, né, assim, não parece ter um plano, né? Ele coloca os jogadores lá, sabe que eles são talentosos e espera que eles resolvam sozinhos, que não há estratégia bem definida. E o jogo de hoje deixa muito claro, porque o Atlético muito vulnerável aos contra-ataques, não parecia ter um planejamento defensivo para os contra-ataques do Cuiabá. O time já estava vulnerável ao Botafogo, mas pelo menos lá estava conseguindo criar alguma coisa. Hoje chama atenção o quão ruim foi a atuação do Atlético, cara. Foi terrível. A única chance boa criada, duas, né? Teve uma chance lá que o Zarate enfia a bola enfiada pro Fábio Gomes, mas como o Fábio Gomes, ele não é tecnicamente bom, ele não tem velocidade, ele não tem bom posicionamento, ele não chega na bola. O passe é perfeito. Se é o Allan Kardec ali, era gol. Mas, é claro, ele tinha que escalar o Fábio Gomes de titular, né? Assim, cara, desanima, né? Eu acho assim, o Cuiabá, para não falar só do Atlético Mineiro, ele fez uma partida muito boa. O Antônio Oliveira faz um bom trabalho, os contra-ataques são bem organizados, o time se defende muito bem, o bloco é muito bem montado. O Cuiabá, desse jeito, deve se manter na Série A, se manter esse nível de futebol. Lembra até um pouco, né, o Jorginho ano passado, né, que ele conseguiu fazer um time do Cuiabá bem seguro, uma defesa difícil de se penetrar, muito sólida, jogava um bom nível de futebol. Há de se elogiar isso no Cuiabá, né? Um time que tem muita coerência na hora de contratar os técnicos. Eu sei que muita gente não gostou do trabalho do Pintado, mas assim, era um jogo semelhante que tinha dado certo com o Jorginho, né? De um bloco mais baixo, mais contra-ataque. Trazer o Antônio Oliveira, que provavelmente é um cara até mais assim, ofensivo, né? Mas é um cara que sabe trabalhar nessa dinâmica de jogo. E a gente vê um Cuiabá que está bem preparado para essas partidas. Jogou muito bem contra o Palmeiras e hoje contra o Atlético merecia sair com a vitória. Mas falando do Atlético, é a partida que você pode usar os reforços, né? O Atlético trouxe 4 reforços nessa janela, né? Tem o Gemerson, não pode jogar porque ainda está recuperando-se fisicamente, né? Não joga um tempinho. O Allan Kardec, que entra e faz o gol, já vamos comentar um pouco mais sobre isso, né? E o Pedrinho, e é claro, o Pavon, né? Que é o que tem mais expectativas, até porque é um jogador muito valioso do Boca Juniors. Mas assim, você tem esses reforços, é um time mais, assim, talento tecnicamente é mais limitado, né? E assim, como você está poupando jogadores, como foi o caso do Nacho, que não entrou hoje, o Hulk também, que não jogou, preservado fisicamente, é uma boa oportunidade de fazer o quê? Testar isso, né? Seja um técnico corajoso, você recebeu essas peças, você talvez tenha ficado no cargo, Turco, porque eles contavam que com as peças você ia melhorar um pouco o futebol do time, mas não, o cara vai lá e me coloca o Fábio Gomes, que é, gente, não tem como passar pano pra isso. Eu tentei, muita página do Atlético tentou passar, o cara é ruim, essa é a verdade, ele é ruim, não tem, muita gente fala, nossa, você tá julgando o cara desse jeito. O cara tem 2 metros de altura, né? Eu posso estar fazendo aí pé, mas ele é alto, né? Ele não corre atrás da bola pra cabecear. Tem uma hora lá que o Jair lança uma bola na área e assim, a bola vai uns 2 metros dele. Ele não vai atrás da bola. E assim, eu tenho raiva disso, porque o cara, qual é a única coisa que ele tem de bom no jogo dele que eu vi dessa passagem? O jogo aéreo, porque ele é alto. Ele usa isso. A bola tem que ir na cabeça dele, entende? Ele não pode se movimentar. Essa movimentação porca dele, né? A falta de técnica. O cara tem essa altura toda, esse físico, não sabe fazer pivô. Ah, cara, não dá, assim. E a gente ainda tem essa estratégia maravilhosa do Turco, que é joga pro lado do cruzamento, joga pro lado do cruzamento. Eu vi 5 jogadas pelo meio foram muitos, né? Porque dá pra jogar pelo meio, né? Você achar esses espaços no meio do campo. E assim, cara, não dá, né? O time não faz nada pelo meio, só cruzamento. Acho o gol
gol em um, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas assim, foi num cruzamento, numa jogada que até inicia ali muito porque você consegue usar ali a velocidade do Arana e, é claro, você usa um pouco da velocidade, a transição que faltou para o Atlético. O Atlético é um time muito lento, a bola progredia muito devagar lá para frente. Então, assim, é complicado, né? Não há uma estratégia, o ajuste dele foi péssimo e ele demorou para mexer no time. O time jogando nada no primeiro tempo e ele não modificou em nada, demorou muito tempo de primeiro tempo, de segundo tempo, fazendo nada o time. Aí para colocar, ainda mexe mal, né? E mexe mal, ele mantém o Fábio Gomes aí a princípio, não coloca o Allan Kardec antes, ele vai lá, coloca o Pavon, que jogou mal, né? Vamos ser sinceros, né? Ele entrou mais no desespero, já levou um amarelo em 30 segundos, né? O Pedrinho até gostei dele, tudo isso, achei que ele foi bem, foi interessante a atuação dele, mas assim, o Atlético é isso, não fazia nada, né? E tem o lance do gol, e aí que eu falo, né? O Allan Kardec começou no banco pro Fábio Gomes, e ali ele entrou pouquíssimo tempo em campo, fez o gol. Não precisa ser um gênio para entender um negócio desse. É claro que ele é melhor jogador que o Fábio Gomes, é claro que ele vai contribuir mais. E sabe qual é o grande mérito do Allan Kardec? É o posicionamento, a inteligência ali na jogada. Às vezes o jogador não tem que ser tecnicamente brilhante. Uma cara que eu elogio muito nisso é o Klose. O Klose não era um gênio tecnicamente falando, mas era um cara muito inteligente, que de futebol impressionante, posicionamento impecável. E o cara estava no lugar certo na hora certa. Ele não era um craque com a bola no pé, mas era um gênio na hora de usar a inteligência dele em campo. E aí por isso que ele marcou tanto gol em Copa do Mundo, ajudou tanto a Alemanha. E aí a gente vê o Allan Kardec inteligente, o Fábio Gomes não era, ele não ia fazer aquilo, né? E no final das contas a gente vê ali o Allan Kardec com o poder mostrando que pode jogar ali como centroavante, pode jogar pelo Atlético Mineiro. Ele mostra ali que tem sim qualidades e mostra uma contratação acertada para esse tipo de função. Mas o fato é que o Atlético faz esse gol e, assim, essa jogada do gol do Cuiabá, ela merece sim um destaque, porque por algum motivo o Atlético, que não conseguiu atacar direito a partida inteira, faz o gol finalmente, o time estava inteiro para frente, né? Tinha só a linha de defesa ali atrás, ao contra-ataque, gol do Cuiabá, né? E assim, ninguém consegue cortar os passes, ninguém força uma falta, entende? É uma coisa inacreditável e a jogada segue, eles marcam um gol. Mas é muito culpa do Turco, que ele devia ter feito basicamente, já que você tá tão pragmático, já que você não consegue fazer nada diferente, você não tem ousadia nenhuma, estaciona o busão, entende? Fez o gol, estaciona o busão. Eu respeito o cara que é mais retranqueiro assim e não esconde isso, né? Dá pra se respeitar isso no Jair Ventura, né? Ele não esconde que é retranqueiro, ele estaciona o ônibus sem vergonha, antes mesmo de marcar um gol, entende? Estaciona o busão, joga, não precisa colocar o time inteiro pra frente. E assim, o time tava lá, mais da metade do elenco lá na frente da linha do meio campo, leva um contra-ataque logo da cara ali e acaba perdendo o jogo, né? É ridículo. Esse tipo de empate, assim, é uma amostra de um time mal treinado, de um time mal orientado, e no final das contas o Atlético vai sustentar isso até quando, né? Porque tá ridículo, né? O Rodrigo Caetano pode argumentar lá, ele quer manter o Turco, até porque é a escolha dele, né? Então, cara, mas não dá. E o nível apresentado hoje é patético, o Atlético precisa de mudança. E se o cara não tiver um mínimo de ousadia, de tentar fazer uma coisa diferente, tudo isso, não tem que ficar. Ele não tá com um elenco excelente do Brasil para ser tão conservador e tão covardezinho assim, né? Porque uma coisa é você ser retranqueiro, jogar em transição. Uma coisa é você não, assim, jogar nas costas dos jogadores. Isso é covardia, porque não havia plano tático. Essa é a verdade. O Atlético estava perdido em campo e ele não fez nada para mudar isso. As modificações dele não foram boas, assim, em vários momentos ali. Tocar o Fábio Gomes falando Kardec como verdade. Até eu faria isso. Então, ao meu ver, uma partida ruim do Atlético, o empate, ao meu ver, pelo que foi a partida, foi até lucro. Tem um gosto ruim pelo jeito que acontece, mas é lucro. Eu acho que o Cuiabá não merecia de forma alguma uma derrota hoje. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.